traduzido por Júlio Batista, original de Matt Williams para University Today. Para astrônomos, astrofísicos e cosmologistas, a capacidade de localizar as primeiras estrelas que se formaram em nosso universo sempre esteve fora do alcance. Por um lado, existem os limites de nossos telescópios e observatórios atuais, que só podem enxergar até uma determinada distância. O objeto mais distante já observado foi Max 1149 JD, uma galáxia localizada a 13,2 bilhões de anos-luz da Terra que foi localizada na imagem do Hubble Extreme Deep Field, XDF. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. Por outro lado, até cerca de 1 bilhão de anos após o Big Bang, o universo estava numa fase que os cosmologistas chamam de Idade das Trevas, que é quando o universo estava cheio de nuvens de gás que obscureciam a luz visível infravermelha. Felizmente, uma equipe de pesquisadores do Centro de Astrofísica Relativística, CFRA, da Geórgia Teixeira recentemente conduziu simulações que mostram como era a formação das primeiras estrelas. O estudo que descreve suas descobertas, publicado nos Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, foi liderado por Jen Chiaki e John Weise, um pesquisador de pós-doutorado e professor associado do CFRA, respectivamente. Eles se juntaram a pesquisadores da Sapienza Università di Roma, do Observatório Astronômico de Roma, do Instituto Nazionale di Astrofisica, INAF, e do Instituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN. Com base nos ciclos de vida e morte das estrelas, os astrofísicos teorizam que as primeiras estrelas do universo eram muito pobres em metais. Tendo se formado cerca de 100 milhões de anos após o Big Bang, essas estrelas se desenvolveram a partir de uma sopa primordial de gás hidrogênio, hélio e vestígios de metais leves. Esses gases entrariam em colapso para formar estrelas que eram até 1000 vezes mais massivas que o nosso Sol. Devido ao seu tamanho, essas estrelas tiveram vida curta e provavelmente só existiram por alguns milhões de anos. Naquela época, os novos elementos pesados em seus caldeirões nucleares foram então dispersos assim que as estrelas entraram em colapso e explodiram em supernovas. Como resultado, a próxima geração de estrelas com elementos mais pesados conteria carbono, o que levaria à designação de estrelas pobres em metais enriquecidas em carbono. A composição dessas estrelas, que podem ser visíveis aos astrônomos hoje, é o resultado da nucleossíntese, fusão, de elementos mais pesados da primeira geração de estrelas. Ao estudar o mecanismo por trás da formação dessas estrelas pobres em metais, os cientistas podem deduzir o que estava acontecendo durante a Idade das Trevas cósmica, quando as primeiras estrelas se formaram. Como Weise disse em um comunicado à imprensa do Texas Advanced Computer Center, TACC, não podemos ver as primeiras gerações de estrelas. Portanto, é importante realmente olhar para esses fósseis vivos do universo primordial, porque eles têm os vestígios das primeiras estrelas neles através dos produtos químicos que foram produzidos na supernova das primeiras estrelas. É aí que nossas simulações entram em jogo para ver isso acontecendo. Depois de executar a simulação, você pode assistir um pequeno filme para ver de onde vêm os metais e como as primeiras estrelas e suas supernovas realmente afetam esses fósseis que vivem até os dias de hoje. Densidade, temperatura e abundância de carbono, parte superior, e o ciclo de formação de estrelas pop terceiro, parte inferior. Créditos, Chiaki, et al. Para basear suas simulações, a equipe utilizou predominantemente o cluster HPC da Geórgia Teixeira. Tempo adicional foi alocado pelo Extreme Science and Engineering Discovery Environment, XSED, da Fundação Nacional da Ciência do ANESF, o supercomputador Stampede 2 do TACC e o sistema Fronteira financiado pela ANESF, o supercomputador acadêmico mais rápido do mundo, e o Cluster Comet no San Diego Supercomputer Center, SDSC. Com a enorme quantidade de poder de processamento e armazenamento de dados fornecidos por esses clusters, a equipe foi capaz de fazer um modelo da supernova fraca das primeiras estrelas do universo. O que isso revelou foi que as estrelas pobres em metal que se formaram após as primeiras estrelas no universo tornaram-se enriquecidas em carbono por meio da mistura das partes ejetadas das primeiras supernovas. Suas simulações também mostraram que as nuvens de gás produzidas pelas primeiras supernovas estavam semeando grãos carbonáceos, levando à formação de estrelas pobres em metal em escala giga de baixa massa que provavelmente ainda existem hoje,
e podem ser estudadas em pesquisas futuras. Chiaki falou sobre essas estrelas. Descobrimos que essas estrelas têm um teor de ferro muito baixo em comparação com as estrelas enriquecidas em carbono observadas com bilionésimos da abundância solar de ferro. No entanto, podemos ver a fragmentação das nuvens de gás. Isso indica que as estrelas de baixa massa se formam em um regime de baixa abundância de ferro. Essas estrelas nunca foram observadas ainda. Nosso estudo nos dá uma visão teórica da formação das primeiras estrelas. Um novo estudo analisou 52 galáxias submilimétricas para nos ajudar a compreender as primeiras eras do nosso universo. Créditos: Universidade de Nottingham, Omar Al-Maini. Essas investigações fazem parte de um campo crescente conhecido como arqueologia galáctica. Assim como os arqueólogos contam com restos fossilizados e artefatos para aprender mais sobre sociedades que desapareceram há séculos ou milênios, os astrônomos procuram estrelas antigas para estudar a fim de aprender mais sobre aquelas que já morreram há muito tempo. De acordo com Chiaki, o próximo passo é ir além das características de carbono de estrelas antigas e incorporar outros elementos mais pesados em simulações maiores. Ao fazer isso, os arqueólogos galácticos esperam aprender mais sobre as origens e distribuição da vida em nosso universo. Chiaki disse. O objetivo deste estudo é conhecer a origem de elementos, como carbono, oxigênio e cálcio. Esses elementos se concentram por meio dos ciclos repetitivos de matéria entre o meio interestelar e as estrelas. Nossos corpos e nosso planeta são feitos de carbono e oxigênio, nitrogênio e cálcio. Nosso estudo é muito importante para ajudar a entender a origem desses elementos de que somos feitos. Traduzido por Júlio Batista, original de Daviniel para o Cincealert. Sabemos que Marte já foi muito mais úmido do que agora, mas as questões de quando a água se formou e evaporou são muito mais difíceis de responder. Um novo estudo agora sugere que a água estava presente no planeta vermelho por volta de 4,4 bilhões de anos atrás, muito antes do que se pensava. Somos uma plataforma dedicada ao conhecimento que só poderá continuar a existir graças à sua comunidade de apoiadores. Saiba como ajudar. Isso é baseado na análise de um meteorito chamado NWA 7533, coletado no deserto do Saara e que se acredita ter se originado em Marte há bilhões de anos. A oxidação de certos minerais dentro do meteorito sugere a presença de água. As descobertas podem retroceder a data estimada de formação de água em Marte em cerca de 700 milhões de anos, partindo do período de 3,7 bilhões de anos atrás que tem sido o consenso geral até agora. A pesquisa também pode oferecer algumas novas perspectivas sobre a formação de planetas. Eu estudo minerais em meteoritos marcianos para entender como Marte se formou e como sua crosta e manto evoluíram, disse o cientista planetário Takazumi Koushi da Universidade de Tóquio, no Japão. Esta é a primeira vez que investiguei este meteorito em particular, apelidado de beleza negra por sua cor escura. Nossas amostras do NWA 7533 foram submetidas a 4 tipos diferentes de análise espectroscópica, que são maneiras de detectar vestígios químicos. Os resultados levaram nossa equipe a tirar algumas conclusões emocionantes. Os cientistas planetários estão profundamente interessados na história da água nos planetas e nas luas. Uma das grandes incógnitas é se a água aparece em um corpo planetário após sua formação, por meio dos impactos de asteroides e cometas, ou se ocorre naturalmente durante o processo de formação do planeta. Rochas antigas como o NWA 7533 podem ajudar os cientistas a voltar no tempo e descobrir, à medida que registram eventos de impactos no planeta de origem e capturam parte da composição mineral e química da superfície de quando estes são formados. Nesse caso, é a oxidação que é o sinal revelador da água. Com certos fragmentos dentro do NWA 7533 datados de 4,4 bilhões de anos atrás, é o registro mais antigo que temos de Marte, que pode ser o motivo pelo qual um único grama deste meteorito pode custar até os $10.000 ou R$ 52.437. Clastos ígneos, ou rochas detríticas, no meteorito são formados a partir do magma e são comumente causados por impactos e oxidação, disse Koushi. Essa oxidação poderia ter ocorrido se houvesse água na crosta marciana, 4,4 bilhões de anos atrás, durante um impacto que derreteu parte da crosta. Uma aparição tão precoce sugere que a água realmente existia quando Marte se formou e isso, por sua vez,
contribui para a pesquisa da formação planetária em geral. Com a água é possível a vida, um dos motivos pelos quais os cientistas estão tão ansiosos para rastreá-la no universo. Para efeito de comparação, sabemos que os primeiros vestígios de vida na Terra datam de pelo menos 3,5 bilhões de anos atrás. O estudo detalhado de Marte continua à medida que os especialistas tentam descobrir quando a água estava presente e que forma poderia ter assumido. Um estudo recente apresentou a ideia de que tanto a água líquida quanto o gelo na superfície poderiam ter existido no planeta vermelho ao mesmo tempo. As descobertas da equipe também sugerem que a composição química da atmosfera marciana neste momento, incluindo altos níveis de hidrogênio, poderia ter aquecido o suficiente para que a água derretesse e existisse vida, mesmo que o Sol fosse mais jovem e mais fraco durante este período. Nossa análise também sugere que tal impacto teria liberado muito hidrogênio, o que teria contribuído para o aquecimento planetário na época em que Marte já tinha uma espessa atmosfera isolante de dióxido de carbono, disse Mikoshi. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.